Muito boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando a nossa oficina sobre câmeras de corpo. Quero agradecer muito a presença de todos na parte da manhã. Acho que tivemos um rico debate. E agora nós decidimos colocar esse debate na parte da tarde para que nós possamos trocar um pouco mais de ideias com mais calma, né? Não ter só uma apresentação e a gente poder discutir um pouco esse tema que hoje é tão polêmico, entrou um pouco no debate político também, né? E aí a discussão sempre acaba ficando um pouco barulhenta, né? E a gente não consegue conversar tecnicamente, né? Normalmente as coisas têm vários resultados mais complexos, né? Do que a discussão mais simples de é bom ou é ruim, né? Para isso ou para aquilo, né? Então, esse é o objetivo, a gente conseguir conversar e trazer as evidências, né? Agora sim, então, apresentando um experimento feito no Brasil, né? Numa realidade específica, claro, como sempre, mas que é pioneiro, né? Eu quero já convidar aqui, então, o Coronel Araújo Gomes, que era o comandante da PM de Santa Catarina naquele momento, e também o Pedro Souza, que é um dos autores do experimento de câmeras de corpo de Santa Catarina, que eu acho que a notícia é importante pelos resultados que ele vai mostrar, mas eu acho que a maior importância, né, Pedro, do teu trabalho, e te saudando e cumprimentando, é porque realmente, né, é o primeiro experimento desse tipo, né, feito com polícias no Brasil, de qualquer tipo de tema, não só das câmeras de corpo, né, mas de qualquer tipo de experimento com polícias. É pioneiro no Brasil, talvez tenha... A gente amanhã vai conversar sobre o experimento do ProERD, né, feito com a PM de São Paulo, especificamente na área de prevenção. Então, são os dois pioneiros. A gente teve mais um também sobre polícia comunitária, também em Santa Catarina, né, que se destacou aí por passar por um período muito inovador e esses experimentos também são resultado disso, né? Então, é a primeira geração de experimentos. Vejam que, em nível internacional, nós temos aí mais de 300 experimentos já feitos por polícias no mundo, né? Talvez esse número seja até maior já, né? Experimentos de mais alta qualidade, né? E agora o Brasil vem entrando, né, com esse tipo de estudo. Nós já tínhamos, segundo a minha revisão sistemática que eu havia elaborado em 2018, se eu não me engano, 15 que a gente chama quase experimentos, que é um outro tipo de estudo super importante também, mas que tem peculiaridades que não vem ao caso agora aqui a gente conversar, mas realmente o experimento randomizado, que é o mais alto nível de produção de evidência, né, desse tipo, como a gente conversou de manhã, né? Claro que a evidência não responde a tudo, ela não é a solução para tudo, mas ela traz um dado para a mesa que a gente precisa levar em consideração na discussão para ser uma conversa, né, técnica, científica, né, que se leve esses resultados em conta. Então, passar para o Coronel Araújo Gomes, fazer uma saudação, depois o Pedro, e ao final eu gostaria de trazer um resumo das evidências internacionais, mas vou acompanhar um pouco a apresentação do Pedro e eu complemento um pouco com os resultados internacionais para a gente dialogar um pouco esses resultados encontrados em Santa Catarina com os resultados internacionais, o que a gente pode dizer que hoje é um pouco da síntese que a gente sabe sobre isso. Muito boa tarde, temos todos um bom evento, vamos aí até 15h30, 16 horas, e depois, né, para podermos ter um bom tempo ali a partir das apresentações para conversar. Por favor, Coronel Araújo Gomes. Eu vou ser muito breve, mas no sentido de saudar o Alberto de novo pela felicidade na escolha do tema, saudar o Pedro e a equipe que, à época, conduziu a pesquisa e que depois fez com que ela fornecesse subsídios de evidência para amparar a discussão desse tema, que acabou se tornando polêmico, em alguma medida ideologizado, mas que, com a pesquisa que foi realizada, ganhou subsídios importantes para a análise racional. Santa Catarina foi a pioneira, não no uso das câmeras,
mas no uso intensivo, né, em larga escala institucional, e teve a felicidade, à época, de ter essa parceria para que o experimento, para que a implantação fosse antecedida de um experimento que comprovasse os resultados desejados, né? E eu confirmo que isso foi bem importante depois, não só na redução do uso da força, que é uma das consequências que foi identificada no experimento, mas como outras que ainda precisam ser experimentadas, como a redução de falsas acusações, né? E a melhoria da qualidade de coletas de provas para persecução criminal. Te desejo, Pedro, uma excelente palestra, não tenho a menor dúvida de que será, e que estamos todos ansiosos aí pelos subsídios, pelas informações, análise e pelas conclusões que você vai compartilhar com a gente, tá certo? Uma boa palestra. Obrigado, Alberto. E eu permaneço aí na palestra aí à disposição. Sem dúvida. Muito obrigado pelas introduções. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, a partir da qual eu vou falar sobre os resultados. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é nós somos um time de pesquisadores, né? Um time composto por Daniel Barbosa, Timo Fetzer, Catarina Soto, da DSI, e eu mesmo, da Universidade Queen Mary. Eu sou professor, pesquisador da Universidade Queen Mary, aqui em Londres. Né, a gente não tem... Aqui, política está do lado de fora da apresentação, né? A gente está interessado em obter as evidências científicas a partir do intenso uso de dados, a partir de uma evidência experimental com a melhor qualidade que a gente pôde oferecer, e deixar os dados, basicamente, dizerem quais são os resultados do experimento. Deixa eu só confirmar que todos podem ver minha tela. Sim. Ok, perfeito. Bom, então, para onde vamos aqui? Bom, por que esse tema é importante? Bom, a polícia talvez a representação mais visível do monopólio que o Estado tem no uso da força. E, ao mesmo tempo, polícias, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, estão sofrendo um certo escrutínio e uma queda na confiança que os cidadãos têm com a polícia. Isso gerou um número de potenciais intervenções que potencialmente façam com que essa cooperação e essa confiança seja restaurada entre a polícia e a sociedade. Tem vários exemplos que foram dados, inclusive hoje se falou sobre policiamento comunitário, etc. E uma dessas grandes intervenções que estão bastante em voga nesse momento o uso de câmeras corporais, que foram sugeridos como uma solução através do monitoramento da interação, do monitoramento da relação entre o civil e o policial, que faça com que essa relação entre polícia e civil se torne mais visível e, através disso, se torne também mais pacífica. Câmeras corporais, apesar do fato que a evidência está surgindo agora, já estão em operação em muitas forças ao redor do mundo. E o nosso propósito aqui foi, em cooperação com a Polícia Militar de Santa Catarina, mostrar evidência que as câmeras têm efeitos muito positivos na relação entre o policial e o cidadão. Então, a gente vai mostrar evidência experimental. Aqui, por experimental, eu quero dizer que a gente consegue aleatorizar no nível do despacho policial se há um uso de câmera ou se não há um uso de câmera. Isso nos permite avaliar os efeitos com muito rigor acadêmico, e a gente vai ver efeitos muito significativos, como eu já vou falar. Para isso, foi essencial a parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina, que aqui, saudando o Coronel Araújo Gomes, realmente nos recebeu com muita abertura, confiou em nós somos um grupo independente, também fez com que esse projeto fosse possível. Tenho certeza que não foi fácil do ponto de vista da polícia fazer com que isso acontecesse dessa maneira. É realmente uma relação única
que muito dificilmente foi ou será replicada em outras situações ao redor do mundo. E eu acho que de fato, esse pioneirismo da pesquisa e o pioneirismo dessa parceria fez com que esse estudo não só alcançasse uma presença forte em mídia no Brasil, mas também alcançasse a presença de mídia fora do Brasil e circulasse em fóruns acadêmicos e de política, de formulação de política, como uma evidência do mais alto nível a favor do uso das câmeras, como eu vou mostrar em seguida. Então, aqui acho que fica um grande obrigado e uma grande saudação por toda essa parceria que foi instrumental para que esse estudo pudesse acontecer. Bom, nós conduzimos tecnicamente conhecido como randomized control trial, que é um estudo aleatorizado, envolveu 450 policiais durante 12 semanas. Através desse estudo, nós introduzimos a aleatorização no nível do despacho policial. Alguns tinham câmera, outros não tinham, e não havia uma seleção prévia sobre qual despacho teria câmera, qual não teria. Isso foi feito de maneira aleatória. Esse paper encontra resultados em basicamente 3 camadas, né? A primeira camada vai ser sobre se as câmeras funcionam em melhorar a relação entre cidadão e polícia. E nós vamos encontrar efeitos substanciais positivos. Nós encontramos que as câmeras, em primeiro lugar, elas foram frequentemente acionadas, em cerca de 1/4 dos despachos. A câmera só era acionada quando havia uma interação entre polícia e cidadão, então, portanto, esse número nunca deveria ser 100% de qualquer maneira. A gente acha que quando a gente encontra nos dados que quando a câmera, a ocorrência é referida quase 10% mais frequentemente para a Polícia Civil, esses relatórios, né, que vem como origem o boletim de ocorrência da Polícia Militar, eles incluem quase 20% mais vítimas, o que a gente entende como uma melhora na qualidade dos dados que são capturados daquela ocorrência. A gente também encontra que a tipificação do ocorrido muda, em particular a incidência de violência doméstica aumenta em 67,5%, quer dizer que com a presença da câmera, os policiais passam a reportar violência doméstica de maneira mais frequente, em oposição a estar reportando como qualquer outro tipo de tipo penal. Isso a gente encontra como, a gente observa, interpreta como um bom resultado do uso das câmeras. Isso faz com que não só a câmera em si seja um mecanismo de gerar prova, mas ela também faz com que o policial, ao reportar o ocorrido, reporte de uma maneira mais fiel ao que de fato aconteceu naquele momento. E isso certamente tem consequências não só para o aspecto judiciário, mas também para a formulação de política pública, para a acurácia dos dados que estão sendo coletados e a visibilidade que a própria polícia pode ter sobre cada um desses ocorridos. Isso só é possível se o policial que atende ao despacho está coletando as informações de uma maneira mais precisa possível. Então, nós encontramos nessa margem de reportar o ocorrido, há melhoras muito marcantes. Nós encontramos, eu acho que talvez esse seja ainda mais marcante, é que o uso de força pelo policial declina em 61,2%. A gente encontra que há uma redução em desacato, desobediência ou resistência, que também é uma redução em uso de algemas ou prisões, e quando a gente combina todos esses, a gente chama que qualquer uma dessas, uso de força ou qualquer desacato, desobediência, resistência, prisões ou algemas, a gente diz que isso é uma interação negativa, né? E gera um índice a partir de combinar essas variáveis. A gente encontra que há uma redução nesse índice de interações negativas por quase metade. Então, é realmente muito difícil de pensar outro tipo de intervenção que tenha um efeito tão forte como a redução em 61% em uso da força, né? Isso basicamente faz com que com a presença da câmera, a interação negativa entre policial e cidadão se reduza drasticamente. Isso pode ser isso acontece porque, acredito eu, ambos o policial e o cidadão passam a ter uma relação mais pacífica e, portanto, o uso de força não se faz necessário.
segunda camada desse paper, eu tinha dito que esse paper tem 3 camadas. A segunda camada é explicar melhor por que esses resultados aparecem e quais são os mecanismos que potencialmente explicam esse efeito do uso das câmeras. E aqui a gente encontra o seguinte: a maior parte dos efeitos, os efeitos realmente mais fortes, são encontrados quando os eventos, os despachos, são classificados como de baixo risco. Né? Aqui, como baixo risco, a gente está usando a própria classificação dos despachos, como aqueles despachos que não há presença de armas, vítimas, não há feridos e não há riscos de tumultos. E são nesses eventos que a câmera aparente, os dados indicam que a câmera tem o maior efeito. Né? Qual a interpretação que nós damos a esse resultado é que a presença da câmera faz com que aquela interação entre o policial e o cidadão deixe de escalar para uma situação onde o uso de força acabe acontecendo. Então, é uma situação que poderia começar de maneira corriqueira, pode ser uma visita a um domicílio, pode ser um roubo, pode ser um furto, pode ser até um incidente de trânsito, e o fato de existir uma câmera, em primeiro lugar, que faz com que essa situação deixe de escalar para se tornar uma situação onde o uso de força acabe acontecendo. Ela não é necessariamente para uma situação onde já existe um nível digamos, de risco ou de violência. Nesse caso, talvez o uso da câmera ela pode servir como mecanismo de gerar provas para o judiciário, mas ela não vai fazer com que a interação mude substancialmente se a situação, de alguma forma, ela já não é positiva. Mas acho que isso é um achado importante do trabalho. A gente encontra, em segundo lugar, que o policial aprende a usar a câmera, mesmo na ausência da câmera, o policial passa a ter um comportamento ligeiramente diferente. E a gente encontra também que os efeitos são maiores quando o policial que pode assinar a câmera é relativamente júnior, a gente está querendo se referindo aqui como soldados, que é consistente com policiais mais júniores terem mais digamos, habilidade ou facilidade de se adaptarem a uma nova tecnologia. E isso faz com que, evidentemente, quando um policial dentro de uma guarnição ativa a câmera, que todos os policiais naquela guarnição são, evidentemente, tratados, eles são, evidentemente, a partir daí, observados pelo acionamento daquela câmera. E a gente investiga também uma série de potenciais certas preocupações que poderiam acontecer. A gente observa uma preocupação típica é que se há a presença da câmera, a guarnição pode se deslocar ou não se deslocar para certas áreas da cidade que podem ser maiores, mais ou menos violentas. A gente não encontra nenhuma evidência disso nos dados, a gente não encontra nenhuma evidência que as guarnições de alguma forma estão se comportando de maneira diferente antes da existência da ocorrência. O que é um resultado bastante positivo, porque essa preocupação nós escutamos em alguns fóruns, mas os dados não dão nenhuma indicação que isso poderia estar acontecendo. Né? A gente faz uma série de testes estatísticos para mostrar que, de fato, o que está acontecendo é que após a guarnição chegar ao ambiente onde aquela guarnição vai observar os efeitos, aí isso muda a relação, mas não muda, por exemplo, as decisões de onde a guarnição estaria, até porque isso é feito em outro nível, dentro de um certo planejamento operacional. Mas, de alguma forma, reassegura se a gente consegue observar isso nos dados e se a gente consegue testar isso nos dados e, de fato, a gente não encontra nenhuma evidência disso. Bom, resultados. Essa é a terceira camada que eu havia me referido. A terceira camada é comparar os resultados que a gente tem com a literatura. E aqui a literatura internacional apontava para não efeitos, a ausência de efeitos de câmera ou efeitos relativamente reduzidos da existência de câmeras na atividade policial. E através desse experimento, dado o pioneirismo e dado a específica natureza da implementação do trabalho aleatorizado, nós podemos, de alguma forma, replicar os desenhos experimentais de outros trabalhos na literatura dentro dos dados, que nós obtemos através desse estudo, e nós encontramos que
nós encontramos que a literatura anterior ao nosso estudo tinha alguns problemas metodológicos que explicam a razão pela qual os estudos anteriores não encontravam nenhum efeito, e nós encontramos efeitos muito marcantes. Né? Em particular, nós mapeamos cerca de 30 experimentos, tanto podem ser 30 experimentos, também estudos observacionais ou quase aleatorizados, como havia sido mencionado. Esses estudos, em geral, estavam como consenso que as câmeras não tinham efeito sobre o uso de força, e nós, através de replicar as especificações estatísticas e econométricas dos outros estudos dentro dos nossos próprios dados, nós também não encontramos nenhum efeito, o que indica que a diferença primordial estava na metodologia dos estudos, né? Em particular, a gente entende esse resultado pelo fato que os estudos anteriores não controlavam muito bem para o que a gente chama de efeitos de contaminação. Se você compara 2 policiais, um no tratado, um no controle, se os 2 policiais acabam estando na mesma guarnição, é evidente que o policial de controle ele pode, e de forma geral, vai mudar o comportamento pelo fato de estar na mesma guarnição de um policial tratado. Isso faz com que a comparação entre tratamento e controle não mais evidencie o efeito das câmeras, dado que ambos mudaram de comportamento. Então, ao não tomar cuidado com esse tipo de efeitos de contaminação, os trabalhos anteriores deixaram de encontrar resultados, enquanto o nosso, através do nosso desenho experimental, e sem dúvida a qualidade dos dados que a polícia não só coleta, mas compartilhou conosco, nos permitiu controlar para esses efeitos e, a partir daí, identificar os efeitos das câmeras. Bom, eu certamente não vou ter tempo para completar toda a profundidade, tudo que resumir um trabalho de anos em meia hora, mas eu vou dar mais alguns detalhes e vou mostrar um pouco mais como isso foi feito. Eu vou falar um pouco sobre o contexto da intervenção, vou falar sobre os efeitos principais, sobre as heterogeneidades dos mecanismos, eu vou rapidamente situar com relação à literatura e vou concluir a minha fala. Bom, nós, como foi dito, nós implementamos em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina, nos municípios de Jaraguá do Sul, Biguaçu, São José, Florianópolis e Tubarão. Eu sempre aqui não é preciso fazer essa introdução nesse contexto, mas para contextos de palestras em ambientes acadêmicos internacionais, eu sempre comparo a Santa Catarina a países como Israel ou Portugal, que o país inteiro tem a mesma população de Santa Catarina, e Santa Catarina, embora seja um estado na média, mais seguro do que o resto do Brasil, ainda assim existem desafios significativos de segurança em Santa Catarina, em especial em cidades como São José. Então, é um ambiente que é também bastante heterogêneo, é muito difícil de comparar, por exemplo, o Jaraguá do Sul com a realidade de São José. Então, isso nos dá também a habilidade de extrapolar, né, de pensar os resultados que a gente encontra em Santa Catarina como também relevantes para uma série de outros lugares, como nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Bom, aqui a gente trabalhou muito proximamente com a Polícia Militar para encontrar um plano que fosse ao mesmo tempo viável e ao mesmo tempo cientificamente válido para encontrar as respostas a essas perguntas. A gente optou por uma aleatorização em 2 camadas. A gente aleatorizou quais seriam os policiais que usavam as câmeras. Esses policiais que usavam as câmeras durante todo o período do experimento, eles sempre usariam as câmeras, exceto em dias que nós consideramos que eram dias de blackout. Nós nos referimos a dias de blackout. Então, nesses dias, os policiais de tratamento, mesmo os policiais de tratamento, não utilizavam as câmeras, ninguém utilizava as câmeras naquelas OPMs, naqueles dias, com o objetivo de garantir que não houvesse nenhuma contaminação. Naquele dia, não havia ninguém usando as câmeras, isso faz com que esse efeito de contaminação não existisse durante aqueles dias, e isso nos dá o poder estatístico de fazer esse tipo de análise. Foi feita uma série de simulações antes da implementação para entender qual seria o número de câmeras necessário, como garantir que
o uso de câmera fosse perto de 50% dos despachos que fossem tratados e não tratados, o que atendia aos requerimentos estatísticos de maximizar a chance que, se houver efeito, que nós possamos detectá-los. Isso fez com que a gente encontrasse que a alocação ótima seria algo como 1 em cada 3 policiais utilizando as câmeras, dado que eles se encontram dentro de guarnições. Então, dos 450 policiais, 150 utilizaram as câmeras, 300 não utilizaram as câmeras durante o experimento. Houve um trabalho, eu diria, fantástico pelo lado da Polícia Militar, de adaptar a operação, né, no dia a dia, e todos os aspectos que estão envolvidos para que a câmera fosse inserida. Isso foi um trabalho muito profundo que foi feito, né? O procedimento de operação teve que ser adequado, estudado, teve consequências sobre treinamento, teve consequências certamente sobre TI, como armazenar, guardar os vídeos, como fazer isso entrar dentro do universo de dados que a polícia coleta e como fazer esses vídeos. Assim, evidentemente, uma grande quantidade de vídeos que são produzidas pelo experimento e depois por 2.000 câmeras no estado inteiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que assim, tem muito trabalho que foi feito, mas assim, é muito trabalho que foi feito para que isso fosse possível acontecer e enfim. Nós utilizamos os dados administrativos, né, no nível no nível da ocorrência da Polícia Militar de Santa Catarina. É um dado muito bom. Assim, acho que a capacidade que a polícia já tinha antes do nosso estudo de capturar os dados de uma forma muito precisa assim, é muito interessante, torna a Polícia Militar de Santa Catarina realmente dentre as polícias que tem uma capacidade maior de realmente digitalizar e capturar os efeitos, isso através do PMC Mobile. Isso fez com que esse estudo pudesse ser lançado, né? Assim, acho que sem esse trabalho prévio, esse estudo não poderia ter acontecido. E a gente, através disso, consegue observar o que acontece naquele despacho, né? E essa unidade de observação que, no fundo, a gente está utilizando. A gente também tem o número de série da câmera, e a gente tem um arquivo automatizado da câmera, que é um arquivo de texto, que diz em que momento a câmera foi utilizada, se ela estava em stand-by, se ela gravou, se ela não gravou, se ela foi acionada, se a bateria estava fraca ou estava forte. A gente não tem, essa aqui é uma espécie de uma muralha chinesa, nós não temos e nós nunca quisemos ter acesso aos vídeos em si, né? Então, esses vídeos ficam dentro da polícia, tem todas as questões associadas à privacidade dos indivíduos, esses vídeos nunca foram comunicados com a gente, a única coisa que nós temos é se a câmera foi acionada ou não foi acionada. E aqui nós utilizamos uma especificação econométrica para avaliar os resultados, que basicamente controla para uma série de eventos que podem estar acontecendo. Tudo que é uma variação, por exemplo, no nível do batalhão por uma semana, ou o fato que o policiamento de fato tem características diferentes a cada dia, né? Certamente o padrão de policiamento numa sexta ou sábado à noite não é o mesmo de uma quarta-feira de manhã. A gente está levando isso tudo em consideração para extrair dos dados toda essa variação que vem, que é ortogonal, além do experimento em si, para que a gente possa observar qual o efeito exclusivamente do experimento, retirando daí tudo que está acontecendo ao redor, e certamente no policiamento muito acontece, né, que está fora do experimento em si. Então, nós observamos aqui, nos nossos dados, a gente utiliza dados de 13.000 despachos, 13.264, para ser mais preciso, e nós encontramos que, então, ele é referido 3 pontos percentuais mais frequentemente para a polícia civil, em cima de 32%, ou seja, 10% a mais. As vítimas, em geral, inclui 2,7 mais vítimas, e o uso de força, como foi dito aqui, ele reduz de cerca de 0,7%, ele reduz algo como 0,4%, então uma redução de, 0,4 pontos percentuais, portanto uma redução de algo como 61% no uso de força
que é um resultado realmente muito forte, a presença da câmera faz com que quase sempre, ou com uma frequência muito alta, o uso de força deixe de ser necessário. Nós olhamos para também quais são as categorias, a tipificação que muda na existência das câmeras. Realmente, o efeito maior é sobre violência doméstica, em que aumenta muito. Nós encontramos efeitos sobre mesmo os policiais em turnos de controle, o que a gente chama de dias de blackout, eles continuam reportando melhor. Então, isso tem consequências sobre o treinamento, como o policial age mesmo na ausência da câmera, depois de ter utilizado a câmera. E nós, como foi dito anteriormente, nós interagimos esses efeitos para entender qual o tipo de ocorrência que o efeito é maior. Nós encontramos todos os efeitos sendo majoritariamente sobre ocorrências que são de baixo risco. A interpretação, então, é que as câmeras fazem com que o despacho deixe de escalar para uma situação mais violenta. Certamente um resultado positivo que nós encontramos através disso. Nós encontramos também que mais câmeras têm um efeito maior do que menos câmeras, né? Então, quando temos 2 ou mais câmeras, o efeito é substancialmente maior, mas ele não é 2 vezes maior do que a presença de uma câmera. Então, do ponto de vista de planejamento, se a gente quer maximizar o efeito das câmeras como polícia como um todo, é melhor que mais policiais, mais guarnições estejam com câmeras, mesmo que uma câmera só, do que concentrar essas câmeras em algumas guarnições, né? Certamente mais câmeras é melhor, mas não é 2 vezes melhor do que uma câmera. Ela tem efeitos decrescentes de escala aqui, como poderia se esperar. Nós encontramos que quando o policial utilizando a câmera é o soldado, os efeitos são maiores, como foi ressaltado anteriormente. Então, a gente encontra que policiais mais novos, talvez tenham uma capacidade maior de se adaptar a uma nova tecnologia e acionar a câmera quando ela, de fato, se faz necessária. E depois, boa parte do trabalho aqui é, de fato, mostrar que, por exemplo, a mancha de policiamento não muda quando se trata de guarnições com ou sem câmera, né, que a gente olha quando não há nenhuma câmera na esquerda, a mancha de policiamento é exatamente igual, muito parecida com as guarnições, quando há uma câmera nas guarnições, né, mostrando que, de fato, as guarnições não estão em lugares diferentes por causa da presença da câmera. Isso é potencialmente uma preocupação que já foi manifestada, mas nós não encontramos esse potencial efeito negativo, nós não encontramos apoio para esse efeito, ou evidência desse efeito negativo nos dados. O resto o resto do trabalho, eu acho que aqui eu já estou me extrapolando um pouco no tempo, nós, de fato, o fato que a gente tem essa aleatorização que combina a aleatorização no nível do policial com no nível do dia, isso faz com que nós possamos replicar metodologias que foram aplicadas em outros trabalhos, né? E porque os outros trabalhos não têm o nível de detalhamento dos dados que a gente tem, a gente pode também agregar os dados e chegar perto às especificações estatísticas que foram utilizadas nos outros dados, né? Então, eu acho que isso é importante porque era importante contextualizar, acho que pelo menos do nosso ponto de vista, por que os nossos resultados são diferentes. E eles poderiam ser ao menos por 2 razões. Uma poderiam ser diferenças metodológicas, né, como eu havia dito, a capacidade de controlar para efeitos de contaminação, e o segundo que poderia ser também o fato de Santa Catarina, por alguma razão, ser diferente, ter um contexto diferente de outros lugares, né, onde as câmeras haviam sido implementadas, né, a literatura anterior nunca tinha feito um experimento fora dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E nós encontramos que, utilizando a metodologia dos outros papers, com os problemas que elas têm, os resultados são muito similares dentro do nosso contexto. Então, isso favorece a explicação que a razão pela qual há uma diferença na literatura é basicamente metodológica, não é porque, de alguma forma, Santa Catarina é diferente de outros lugares, não favorece a explicação que efeitos contextuais de Santa Catarina justifiquem esse resultado, o que é muito importante porque não só o experimento de Santa Catarina é claramente relevante para Santa Catarina, mas ele passa a ser relevante para a comunidade acadêmica como uma evidência, de certa forma, com aplicabilidade, com validade internacional a partir desse conjunto de resultados, né? Então, eu acho que o fato que a gente
conseguiu fazer esse tipo de análise, também nos abriu muitas portas, nos deu muita visibilidade, e a Polícia Militar de Santa Catarina também, à medida que mostrou que um experimento feito em Santa Catarina ele tinha uma relevância basicamente mundial. Então, eu não vou, assim, o interesse do tempo, eu já estou um pouco acima do meu horário, eu não vou entrar em mais detalhes, se tiverem perguntas eu tenho muita felicidade de responder. Bom, esse estudo teve uma visibilidade enorme na mídia recentemente, foi um estudo realmente, foi realmente uma satisfação ver a repercussão que esse estudo teve. Houve uma matéria de basicamente 7 minutos no Fantástico, apareceu em todos os jornais no Brasil, não só no Brasil, mas também aqui em Londres, onde eu estou. As câmeras corporais são amplamente utilizadas, isso foi uma foto que eu mesmo tirei, e foi de fato uma satisfação mostrar que as câmeras funcionam, mas não só funcionam, mas também a razão pela qual elas funcionam, por que a gente tem resultados e o resto da literatura não tem, enfim, combinar com isso assim, uma demonstração que as câmeras não só são eficazes em reduzir o uso de força, mas também a efetividade com relação ao custo é muito boa, né, das câmeras. Os custos vêm caindo das câmeras, mas a partir do momento que as câmeras têm muito efeito, também assim, o custo se dilui entre um efeito muito forte. Então, como foi dito pelo coronel Araújo, depois do experimento houve a implantação de 2.000 câmeras no estado, foi uma satisfação ver isso acontecendo, enfim, acho que isso deu não só um contexto, mas deu também uma satisfação muito grande de ver que os resultados puderam também justificar essa implantação em larga escala. Então, eu deixo aqui muito obrigado pelo espaço, pelo fórum, e sem dúvida, assim, muito obrigado pela colaboração com a Polícia Militar de Santa Catarina. Certamente não poderia ter sido feito esse trabalho sem o comprometimento com a lisura que os senhores tiveram, a colaboração que os senhores tiveram conosco e nos dando sempre a independência, né? Sempre ressaltando que nós somos um grupo de acadêmicos, pesquisadores independentes, e isso e comprovar, né? E através dessa relação poder comprovar o efeito benéfico das câmeras foi uma experiência não só muito positiva, né, imagino, para Santa Catarina, mas eu acho que trouxe uma novidade importante, com uma peça de evidência sobre o uso de câmeras que são relevantes para muito além. Então, eu vou parar aqui, dado que eu já fui um pouquinho além do meu tempo, e estou aberto a responder perguntas. Muito obrigado, Pedro. Muito bom te ouvir, né? Eu acho que como a gente conversou, né, pela manhã, e é algo que o nosso instituto defende muito, né, o uso de evidências, né, pela qualidade que elas apresentam, né, de resultado. E eu novamente quero destacar que esse trabalho de vocês é algo muito pioneiro, que engrandece, né, a ciência da segurança pública brasileira, né, independente de gostar ou não de câmera, né, nós estamos diante de um experimento randomizado controlado do mais alto nível de qualidade, né? É legítimo que se façam, e tomara que se façam outros, né? E eventualmente até acontecerá de ter outros resultados, isso pode ocorrer, né? Mas o que importa é que a metodologia utilizada é o estado da arte do que não o Pedro sabe, né? Mas do que a humanidade sabe que é o melhor para se medir o resultado de qualquer coisa, né? Com o menor tipo de viés possível. Se o resultado tivesse sido outro, né, o Pedro e a equipe tinham obrigação de mostrar que, independente da opinião dele, né, eu vejo que ele aparentemente tem uma visão a favor das câmeras, como eu tenho, opinião. Agora, o estudo que ele fez foi uma metodologia para isolar o estudo da opinião dele e encontrar o melhor resultado possível, né? Algumas vezes isso vai ao encontro das nossas opiniões, algumas vezes nos frustra, né? Nosso instituto fez, Pedro, só para terminar esse comentário inicial,
Nós fizemos um experimento, né? Como o resultado não está publicado, né? Eu não posso detalhar muito, mas foi objeto do nosso seminário ano passado, a gente apresentou ele com o professor Joseph Murray, mas os resultados finais estiveram aquém daquilo que a gente queria, né? Foi um determinado tipo de programa de prevenção e o resultado no final, né, não apareceu como a gente almejava. Acontece, né? E a ética científica exige que a gente publique e que se aprenda com o que não dá resultado, com o que dá resultado para cá, para lá. Acho que isso é o que muda o nível de diálogo que a gente tem que ter na segurança pública, sobre câmeras, sobre qualquer tipo de estratégia, né, para reduzir homicídio, reduzir roubo, reduzir qualquer tipo de crime, para as discussões sobre armamentos, né, sobre qual tipo de armamento libera, não libera, vamos discutir, né, olhando um pouco mais para a evidência. Algumas vezes a gente vai gostar mais dela, outras vezes não, mas só queria fazer esse preâmbulo, né, dizer que é histórico realmente o trabalho de vocês, é muito animador. Não sei se o Coronel Araújo Gomes, que está aqui, gostaria de fazer um comentário. E aí eu sei que tu tens horário, né, Pedro, até às 15. Eu vou passar aqui depois no chat 2 ou 3 perguntas e te faço para que você possa encerrar. Coronel Araújo Gomes, gostaria de fazer algum comentário? Não, na verdade, só parabenizar. Não é a primeira vez que eu assisto essa apresentação, mas sempre brilhante, e é o que você falou, né? Se alguém tem opinião negativa, contrária ou divergente, fica a provocação a conduzir pesquisas que possam, de alguma maneira, tirar a divergência ou tirar a prova real em relação a isso. A outra questão que eu gostaria de destacar, Alberto, já que citamos alguns nomes, né, o Pedro, destacar o trabalho do Coronel Tasca, que foi o coordenador de campo desse trabalho em Santa Catarina, que hoje é o secretário de administração do estado de Santa Catarina, que é um grande oficial e que foi responsável aí por criar as condições, né, Pedro, que você tanto elogiou. Mas muito obrigado, estou curioso pelas perguntas e pelas respostas. Vamos deixar o Pedro compartilhar com a gente aí o resultado do seu trabalho. E depois que o Pedro sair, eu gostaria de fazer uma apresentação rápida que vai no sentido do que o Pedro falou. Eu vou abrir um pouco, Pedro, a revisão da Cíntia, né, e uma revisão mais recente que trouxe o experimento de Nova York e também aquele estudo quase experimental avaliando a implantação nas polícias americanas, né? Vou mostrar que, para dialogar com um pouco do que você já falou, de manhã eu já não tive fala, então deixa eu pedir para o pessoal esperar um pouquinho. Como a gente é organizador, a gente deixa um pouco para depois a nossa fala para prestigiar os convidados. Eu vou ler algumas perguntas. Nós temos comentários, né, de muito bons, inclusive, de todos de bom nível, bom diálogo, né? Deixa eu só abrir aqui. Wesley, por que há essa resistência e receio por parte das forças de segurança no uso das câmeras? Teria como abordar algum lado negativo, caso haja? Claudir Henke, é um pouco grande, Claudir, deixa eu resumir, sobre a disponibilização das imagens produzidas pelas câmeras, né? Sobre como usar. Ele cita um estudo aqui do Force Science Institute. O modelo mais adequado seria o misto, ou seja, aquele em que o policial redige o relatório, as imagens servem para que o policial melhore o seu relatório, evitando a dúvida levantada sobre a honestidade do policial no momento da elaboração da câmera. Qual a visão dos debatedores sobre este ponto? José Eleutério, foram analisados dados referentes aos números de abordagens e prisões, apreensões e outras ações decorrentes de ações proativas, né? Todo um debate se o uso da câmera não reduz a atividade das polícias, né, de prevenção ao crime, que é um assunto, né, que a visão crítica traz, que é super importante da gente analisar. Wellington Caixeta Maciel, boa tarde. Gostaria de saber se as pesquisas realizadas até o momento avaliaram o impacto da utilização das câmeras na questão da preservação do local de crime e, consequentemente, na questão dos vestígios e na cadeia de custódia, né? Deixa eu ver aqui que tem mais uma no chat, Pedro. Só um segundinho. Que também é
comentários, né, de que os profissionais de segurança ficam engessados e as câmeras são negativas, né, tolheriam o policial de fazer o seu trabalho. Esse foi o do Jair Moura. Cristiane Carvalho, o uso deste equipamento não acarretará o aumento da conduta de omissão, favorecendo os criminosos, né? Então, nessa linha, né, das perguntas. Então, é isso. Te passo para responderes o último aqui, um anônimo aqui, o uso da câmera já deu algum resultado positivo na corrupção. Outro sim, porque as polícias não investem em armas não letais para o uso progressivo da força, que é um outro assunto que também já tem evidências bem interessantes. Aí tem outro, enfim, aí se vão os comentários, se uma pergunta, mas aqui existe algum protocolo, portaria, decreto para o emprego das câmeras por polícias na Inglaterra, né? Ou quem sabe nos Estados Unidos, né? Que tem alguns manuais também que já existem hoje. Te passo para responderes e fazeres suas considerações. E, novamente, Pedro, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns, a gente sempre que puder vai te convidar, né? Assim como todos os autores de experimentos, né? Que eu acho que a gente tem que difundir, dê o resultado que dê. Isso é que eu quero sempre bater na tecla, porque essa é a cultura do uso de evidências que eu acho que a gente precisa aprender na nossa área, a avançar juntos, né? E usarmos esse aprendizado, esses resultados para aprimorar as nossas políticas. Por favor, Pedro. Sem dúvida, muito obrigado. Muito obrigado, Alberto, pelo espaço, reiterando aqui o agradecimento por poder apresentar o trabalho para essa audiência. Eu acho que o ponto sobre opinião é muito importante, né? Eu acho que aqui, como pesquisadores, cientistas, a nossa opinião pessoal fica do lado de fora, né? Quando a gente conduz esses experimentos, análise dos dados. Eu acho que a opinião que nós manifestamos é uma opinião baseado na leitura dos dados, né? Baseado na metodologia científica que nos permite fazer essa leitura dos dados. Né? Então, eu acho que é importante manifestar isso, que os efeitos são os efeitos que os dados estão nos dizendo. Eles poderiam ter sido diferentes, sem dúvida. E se tivessem sido diferentes, nós reportaríamos eles como sendo diferentes. E nesse sentido que a ciência e a nossa postura como pesquisadores sempre nos fariam ter esse tipo de atitude. Então, acho que é importante ressaltar que o experimento não foi desenhado para dar um resultado ou dar outro resultado, muito pelo contrário, ele só é um experimento válido cientificamente se ele não presume nenhum resultado e após a condução do experimento, o resultado se materializa de alguma maneira. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, em particular com o contexto atual. Sobre os efeitos negativos, eu acho que foram alguns efeitos já foram mencionados aqui, né? Eu acho que já alguns eu escutei, pelo menos, que alguns policiais podem sentir que as câmeras tolhem o seu trabalho de alguma maneira. Nós não encontramos nenhuma evidência disso nos dados, né? Muito pelo contrário, nós encontramos que os policiais passam a, por exemplo, coletar informações melhores a partir do campo, e eu acho que os resultados aqui mostram que a câmera não é só boa para o cidadão, mas a câmera, se há uma redução do uso de força, né, e a vitimização do policial também é muito prevalente, né, a câmera funciona como um mecanismo de proteção do policial. É uma maneira do policial se proteger, não só de violência contra ele ou ela, mas também de acusações falsas, de que nós sabemos que existem. Então, eu gostaria que esse experimento fosse visto desse ângulo também. Ele não a melhora da relação não é só positiva para a sociedade, além da polícia, ela é positiva para o indivíduo policial que está executando aquela ação, que está executando, portanto, se pondo em certo nível de perigo, e a redução na não necessidade de uso de força é, sem dúvida, benéfico para o policial. Então, eu acho que esses efeitos são muito importantes. Acho que eu gostaria de também deixar isso registrado dessa maneira. Sobre a abordagem, a pergunta sobre a abordagem é realmente muito boa. Infelizmente, nós não tínhamos os dados para verificar abordagens espontâneas. Nós temos alguma parte dos dados que nós não
não observamos nenhum efeito, mas para que isso aconteça, os dados precisam estar registrados com abordagem. Acho que existe um trabalho importante feito à época para que esses dados pudessem eventualmente responder essa pergunta, mas os dados não estavam presentes no contexto do experimento. Então, infelizmente, nós não temos algo a dizer sobre esse tipo de resultado. Sobre o aumento da conduta de omissão favorecendo os criminosos, nós estamos encontrando evidências que são ao contrário dessa possibilidade, né? Justamente pelo fato que as câmeras fazem com que a qualidade dos dados melhore, isso faz com que criminosos tenham nas suas atividades, seus atos reportados de maneira com melhor qualidade. Isso vai além da gravação em si, né, como prova, como mecanismo de prova. Então, pelos que os dados aparentam, isso faz com que, de fato, se algo faz com que a omissão se torne menos prevalente e não mais prevalente. Finalmente, sobre armas não letais, eu acho que existe toda uma literatura, né? Nós não inserimos isso dentro aqui do protocolo do nosso estudo. Certamente tem vários estudos que poderiam falar sobre isso de uma maneira que a gente, infelizmente, esse estudo não alcançava esse uso de armas não letais, embora a gente possa pensar também que a própria gravação ou uso de voz, né, esse é um aspecto interessante, né? Aqui dentro do protocolo, o policial reportava que estava gravando, isso de certa forma faz com que o cidadão se torne consciente que está sendo gravado, e isso é uma coisa que também é um mecanismo que ajuda, né, a diminuição do uso de força, mas nós não trabalhamos com armas não letais dentro desse estudo, né? Sobre o protocolo de câmara na Inglaterra, né, a polícia na Inglaterra, assim como no Brasil, é dividida em áreas regionais. Algumas já adotam as câmeras em larga escala, outras estão em processo, algumas adotam em certas situações, né? Então o aspecto é um pouco, assim, embora a adoção de câmeras, assim, pelo menos ao ver na rua, e acho que a experiência como cidadão é essa, se vê muito policial utilizando câmera, ela não há um único mandato, assim, tal qual no Brasil, né? Então isso fica a cabo das polícias locais. Eu acho que isso deu conta das perguntas, eu espero que não tenha perdido nenhuma. Bom, e finalmente não, também dando eco aqui ao que o Coronel Araújo tinha mencionado, esse foi um trabalho em parceria com, assim, o Coronel Tasca foi realmente um grande parceiro nesse projeto, assim como o Major Vieira, Major Pablo, que foi esse triunvirato que nos ajudou assim no dia a dia a fazer isso acontecer e sair do papel. Eu quero também só destacar, Pedro, né, a visão baseada em evidências, ela só acontece se a gente tiver policiais da ponta, líderes e também, né, profissionais da ponta abertos para participar, né, e pesquisadores. É uma visão diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que geralmente esses mundos estão separados, né? A academia está lá de um lado e as polícias estão do outro. Só se faz evidência se a gente sentar junto numa mesa e usar o melhor conhecimento dos dois. Acho que isso é que é inovador nessa visão, né? Seja para testar, eu gosto de dizer isso, porque é legítimo que nós tenhamos pessoas com opiniões diferentes, né? Seja para testar uma técnica, vamos chamar entre aspas, mais linha dura. Eu quero testar uma técnica de tolerância zero. Nós temos muitos experimentos testando isso. Seja para testar uma técnica de polícia comunitária, né? Então, agora a questão é usar a evidência para ver se funciona. Eu acho que isso é que é a grande virada e o encontro desses dois mundos que vocês conseguiram, né? É um alinhamento dos planetas muito raro de acontecer no Brasil, infelizmente ainda, né? Tanto por visões desses dois mundos também, né? Não há um interesse de parte a parte, muitas vezes não há conhecimento no Brasil. E vocês estão em universidades no exterior, né? Porque no Brasil
nas áreas humanas. Ainda há um preconceito muito grande sobre metodologias quantitativas também, né, de que isso não é um assunto de ciências humanas, né, de que não se deve usar esse tipo de experimento, que isso é para a área da saúde ou para as exatas, né? E nós somos defensores, né, do uso intensivo, né, desse método e de todos os outros de pesquisa, o quant, o quali, né? Mas no Brasil nós temos muito pouca cultura de produção experimental, né? Então, acho que esse trabalho assim, ele é realmente muito inovador. Então, parabenizo os dois e as equipes, todos os envolvidos, né? A gente ainda, uma ideia para o curso do ano que vem é que a gente crie um prêmio, né, de experimentos, de experiências baseadas em evidência. O prêmio ainda não há, mas simbolicamente eu daria para vocês e para a professora Zilá e para a PM de São Paulo, que fez o experimento do ProERD também, que a gente vai conhecer amanhã, né? Que é um assunto delicado por toda, né, a identidade que o ProERD tem, que as PMs têm com o ProERD. Temos agora um experimento, o maior já feito, né, do mundo, para avaliar o ProERD. Então, a gente começa a acumular conhecimento, começa a avançar, né, nesse mundo aí, que eu acho que vai trazer muito benefício, melhor uso do dinheiro público, né, e benefícios para os policiais e para a sociedade. Obrigado, Pedro e Coronel. Fiquem à vontade, eu vou tomar liberdade de fazer, se quiserem, puderem ficar, um prazer. Eu vou apresentar aqui em 10, 15 minutos alguns slides só, complementando o que o Pedro já trouxe e sem a profundidade que ele estudou especificamente esse tema por anos, né? Eu vou trazer aqui um apanhado muito superficial e geral das evidências internacionais. Então, obrigado, Pedro e Coronel Araújo, parabéns, e que seja o primeiro de muitos experimentos, Pedro, que tu possa produzir aí com as polícias brasileiras. Aí ficam todos os colegas aqui das polícias, das guardas, convidados, né, para a gente replicar, fazer outros experimentos, avaliar na criminalidade, aumenta a criminalidade ou não aumenta? Vamos testar, né? Na sua cidade, quem sabe, escreve para o Pedro, escreve para outros pesquisadores ou pesquisadores, né, da sua universidade local. Olha, vamos fazer um experimento, né? O vídeo que eu trouxe, Pedro, desculpa tomar teu tempo, criei um canal aqui para divulgar e depois vou divulgar o experimento, né, de vocês. Eu trouxe o experimento Perry, né, que é muito famoso nos Estados Unidos e no mundo todo, e eu gosto do Perry porque é um diretor de uma escolinha de ensino infantil, né, de uma cidade de 20 mil habitantes, pobre, que fez o experimento mais importante da história da prevenção à violência, né, um precursor, né, com pouquíssimo recurso, né, e pouquíssimo até recursos técnicos, né, e ele fez, né, então, com 100 e poucas crianças lá. Então, a gente pode fazer experimento, né, eu acho que tem uma visão muito assim, experimento é algo muito, né, complexo, impossível de fazer, né, eu acho que não, acho que a gente pode fazer experimentos, precisa ter vontade política, né, e conhecimento técnico, é claro, para fazer um experimento, e a gente teve no Brasil um experimento, né, talvez o de mais alta qualidade já feito no mundo, né, de câmeras de corpo. Te libero, Pedro, obrigado. Muito obrigado. Assim, com o avançar da hora aqui na Inglaterra, de fato vou encerrar minha participação aqui, com agradecimentos vários por nos dar esse espaço, né? E eu vou me deixar aqui disponível para qualquer pergunta que a plateia quiser fazer por e-mail. Eu estou colocando meu e-mail no chat agora e peço para os organizadores também encaminharem através do próprio chat. Eu acho que eu não consigo mandar mensagem diretamente para todos da plateia, mas que que a organização faça isso, se puder. E eu estou disponível a qualquer pergunta por e-mail, vou estar disponível a responder. Novamente, muito obrigado. Boa noite, boa tarde a todos. Foi um prazer discutir o resultado desse experimento aqui nesse fórum. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Boa noite aí para vocês e que não fritem de calor. Agora tem calor carioca em Londres. Hoje está melhor.
Hoje passou. Ontem foi difícil, mas hoje estamos no melhor Que caminho. bom. Boa noite Obrigado, a todos. Pedro. Muito Um obrigado. abraço. Tchau, tchau. Bom, eu vou fazer rapidamente aqui uma apresentação. Deixa eu dar uns recados só que a organização aqui, a equipe, o Thiago, Magnus, o Álvaro Andrade, o Alex Brandão, a Roberta Astolfi e vários outros colegas que estão aqui, né, por trás das câmeras aqui, fazendo isso acontecer. Então, agradecer a eles e deixar alguns recadinhos, então, da organização do evento. Para dúvidas, né? Agora pode usar sempre o chat, o bate-papo, para receber o certificado, né? É preciso registrar a presença através do link que está no chat, tá? Esse é o recado mais importante. E convidar a todos também para estarem amanhã às 8h30. Que nós teremos um dia sobre prevenção à violência baseada em evidências, onde nós vamos conversar muito sobre prevenção em escolas, com jovens. Vamos ter mesas com certeza muito boas e com muitas evidências que eu acho que todos vão se interessar. Bom, as câmeras, o Pedro já comentou muito, né? Ela tem um uso até mais antigo, né? Que os policiais levavam em ocorrências, aquelas câmeras antigonas, grandonas, né? Em ocorrências para ver pessoas que tinham bebido, né? Dirigindo, para filmar e provar que elas estavam alcoolizadas, né? Esse foi um dos usos precursores, e também na violência contra a mulher, né? Justamente para filmar o que estava ocorrendo, né? Independente depois do transcurso do processo, que se registrasse o que tinha ali naquele momento. Depois, a partir do início dos anos 2000, com a nova tecnologia digital, câmeras digitais, enfim, redes, né, internet, capacidade de armazenagem, surge essa nova tecnologia e que se espalha, né, primeiro na Inglaterra para o atendimento de chamados de violência contra a mulher, e tem, a partir de 2014, ali no episódio, né, famoso do assassinato do jovem negro Michael Brown em Ferguson, que é antes do George Floyd, né, 6, 7 anos antes, e que inicia o que a gente chama aí de segunda onda, né, dos movimentos antirracismo, toda essa crise com as polícias, enfim, que ocorre nos Estados Unidos. O tema das câmeras se torna, né, um tema-chave. Em 2019, aproximadamente 70% dos policiais ingleses e em torno de 60% dos departamentos de polícia dos Estados Unidos já utilizavam as câmeras de corpo, né? A Cynthia Lu, inclusive, cita que possivelmente seja a tecnologia adotada mais rapidamente da história na área de policiamento, mais rápido que os rádios, que qualquer outro equipamento. Mas, afinal, quais são as evidências, né? Eu quero só mostrar aqui para vocês como, assim como o trabalho que o Pedro nos mostrou, nós temos, né, como ele mesmo também mencionou, dezenas de outros trabalhos. A câmera de corpo, né, junto com o vídeo monitoramento de rua, que não é nosso assunto hoje, são os dois temas que mais evidências têm, né? O vídeo monitoramento aí já tem um número até maior de estudos feitos, mas as câmeras de corpo é o mais rápido que está tendo a produção de evidências, né? Nos últimos menos de 10 anos, aí nós temos mais de 30 experimentos realizados no mundo. Esse é um dos precursores que foi feito, né, na cidade de Rialto. O experimento começa aqui bem no meio, né, na semana 12. O resultado, queda do uso de força de 50%, queda de queixas de 90%. Aqui a gente tem um outro experimento, né, 4 anos depois, avaliar o impacto, né? Então, a ideia é que ele teria provocado uma queda do uso da força permanente, não só durante o experimento. E assim vai, dezenas de outros experimentos, alguns sem resultado, alguns com resultado. Para a gente sistematizar, quando a gente tem muito experimento já feito sobre um assunto, eu sempre brinco aqui para fugir um pouco da nossa área, né? Eu brinco, por exemplo, o ovo dá colesterol, aumenta o colesterol ou diminui o colesterol, né? É um assunto polêmico da área da nutrição. Hoje nós temos revisões sistemáticas, né, que nos provam que o ovo não aumenta o colesterol. Alguns estudos indicaram que sim, outros que não, mas quando a gente olha o conjunto, isso é uma técnica, né,
a gente faz uma revisão em todos os bancos de dados do mundo para juntar todos os experimentos, coloca um critério, né, para incluir só aqueles que realmente seguiram determinados padrões de qualidade, e com isso a gente enxerga quantos estudos já foram feitos e faz uma meta-análise, que é uma técnica estatística, que a gente junta todos os resultados, o tamanho de cada experimento, para tentar analisar um pouco o que a evidência nos diz, né? O que hoje a gente sabe como síntese da evidência. Então, para fazer essa síntese, em 2020, a equipe do Centro de Prevenção à Violência, baseada em evidências da Universidade George Mason, que é um dos melhores em policiamento baseado em evidências do mundo, eles elaboraram uma revisão sistemática, seguindo os critérios da Campbell Collaboration. Quero deixar aqui, né, para todos que possam, né, entrar no site da Campbell. A Campbell é o maior, ela é uma coalizão de pesquisadores e policiais de todo o mundo que elabora revisões sistemáticas. Então, ali a gente já tem mais de 50 revisões sistemáticas, é a mais alta qualidade que é possível, né? São muito rigorosos para incluir o estudo ali. Então, hoje a gente tem em torno de 50 estudos sobre os mais diferentes temas, as janelas quebradas, policiamento comunitário, policiamento em pontos quentes, várias outras estratégias, né? O que as evidências dizem se funciona ou não. Foram encontrados 30 avaliações de impacto, então, de alta qualidade em todo o mundo, e os resultados foram os seguintes: queixas dos cidadãos sobre o uso da força. Os resultados indicaram que as câmeras de corpo produzem uma queda das queixas de cidadãos contra policiais que estavam usando câmeras em torno de 16%, né? Em média, desses 30 estudos já feitos até aquele momento. Não está, por exemplo, o estudo brasileiro, né? E o experimento de Nova York, que nós já vamos comentar aqui. O uso da força. Os resultados mostraram que, em média, as câmeras de corpo provocam uma queda no uso da força por parte dos policiais de 6,8% de uso da força. Mas os estudos tiveram resultados mistos, alguns indicando uma queda de até 19,5%, em média, e outros um aumento de 7,9%. Então, acho que isso é um dos motivos que os resultados internacionais são mistos nessa revisão sistemática. O Pedro citou outros, tecnicamente mais profundos que esse argumento que eu estou mencionando, sendo que 3 estudos encontraram algum nível de queda de uso da força e outros 3 encontraram que usar câmera de corpo aumentou o uso da força por parte da polícia. Mas quando a gente olha o que fez a diferença entre aumentar ou diminuir, o fato foi quando e como a câmera é ativada. Essa revisão identificou que a queda do uso da força é muito maior quando o policial não pode decidir se liga ou não a câmera, o que foi o caso de 14 estudos, que tiveram juntos uma queda de 15,8%. Quando o policial tem a opção de escolher quando ligar a câmera, que foi o caso em 8 estudos, a revisão encontrou um aumento de uso da força de 22%. Né? É um efeito colateral encontrado pela revisão sistemática. Né? Se o policial tem a discricionariedade de ligar, nesses experimentos já feitos, em outros contextos, né, eles encontraram um risco de efeito colateral, que precisa, portanto, né, assim nos diz a técnica do uso de evidência, que a gente precisa ter muito cuidado, então, com essa questão da discricionariedade da ativação da câmera de videomonitoramento. Impacto nas atividades de policiamento. Então, o grande debate que tem hoje, né, se usar a câmera reduz a ação da polícia e, portanto, faria os crimes aumentarem, né? A revisão concluiu ainda que o uso das câmeras não provocou mudanças relevantes na atuação dos policiais, como no número de prisões, que teve uma pequena queda de 3,9%, de abordagens aleatórias, que teve uma queda ínfima também de 3,8%, despacho de viaturas, que teve um pequeno aumento de 2,8%, sem significância estatística, isso é um detalhe. Né? Então, não há, nesses estudos internacionais, pelo menos,
E eu vou, no experimento de Nova York, o resultado é diferente disso, já vou mostrar, mas não há uma evidência de redução da proatividade e não há um registro de que isso provocaria um aumento nos crimes, né? Por enquanto, no que foi estudado até o momento por experimentos. Em 2021, a gente tem uma nova revisão sistemática, isso é muito dinâmico, né? Feito por um professor, Morgan Williams. Ele adiciona 2 novos estudos que foram concluídos em 2020 e 2021. E são muito importantes porque eles são os maiores do mundo, né, até agora. O primeiro é o experimento da Polícia de Nova York, o qual envolveu 3.889 policiais de 40 distritos. Foi na gestão, né, do William Bratton, agora na segunda gestão, né? Eu comentei que ele estimulou muito a realização de experimentos. Nós temos também um experimento feito nesse período sobre curso para redução do racismo, né, pelos policiais. Já só resumo que não deu resultado, não provocou nenhuma mudança, né? Mas isso é um outro assunto. O dobro do maior experimento já feito sobre o tema. O estudo encontrou que a tecnologia produziu uma queda de 21% nas queixas contra os policiais e um pequeno aumento de 1%, 1,9% no uso da força. Apesar dos policiais que utilizaram as câmeras terem realizado quase 40% a mais de revistas em pessoas. Então, vejam, o que aconteceu em Nova York é o seguinte: a câmera aumentou a proatividade policial, porque o contexto lá, né, de muitas críticas, muita tensão, e lá a tensão, né, vamos chamar assim, entre comunidades de periferia, negros e polícia é muito mais tensa do que a nossa aqui, né? E a polícia vinha reduzindo muito pelo programa que o Bratton lançou. A polícia reduziu assim de 900 mil abordagens para menos de 300 mil. E havia muito, tava-se muitas críticas. Tá? Então, o que parece ter acontecido é que a câmera deu segurança para os policiais fazerem abordagens. Então, vejam, um efeito bem o inverso do que tem se debatido aqui no Brasil, especificamente no contexto de Nova York, né? E uma queda bem expressiva nas queixas, né? Então, o uso da força parece não ter se modificado. E aí, isso que o Pedro comentou também é muito mencionado nas revisões. O uso da força parece que não se modifica nesses experimentos até agora. Em São Paulo, há um debate, né, de que teria reduzido a letalidade, mas São Paulo também está implantando um conjunto de ações muito mais amplas do que só a câmera, né, para reduzir a letalidade policial. Mas as evidências indicam que há uma redução muito forte nas situações de baixo risco, não naquelas situações de uso da força, onde o policial age segundo o protocolo, responde com um padrão de uso da força. A questão toda estaria nas ocorrências de baixo risco, né? Ocorrências verbais ou que acabam exigindo, né, o desacato, que o policial registra, que acaba fazendo uma algemação, um uso da força, né, manual. Ali é onde a câmera de corpo parece funcionar mais, com mais força. E em Nova York, né, então, por um conjunto de coisas, isso a câmera não modificou o número de usos da força. E aqui a gente tem o maior estudo, aí sim, quase experimental já feito, que também foi incluído agora na revisão, um estudo que avaliou a introdução das câmeras, né, avaliando 2.380 polícias dos Estados Unidos. Aqui um estudo já do país inteiro, né, e encontrou que aquelas polícias que adotaram câmeras tiveram uma queda de 41% na letalidade policial. Embora o estudo destaque que esses resultados podem ter ocorrido pela adoção simultânea de outras políticas de controle do uso da força, não é possível isolar, né, o uso da câmera, mas é uma associação, né, que mostra
ou quem adota a câmera é porque está com políticas de redução da letalidade, ou talvez é a própria câmera que reduz, né? Não, a ver, mas é o que esse estudo trouxe, né, até o momento. A meta-análise atualizada, só para encerrar aqui a minha fala, né? A incorporação, então, dos resultados desses 2 estudos na meta-análise, nessa técnica que eu comentei com vocês, que faz uma avaliação da média dos estudos, indicou que a evidência síntese, né? Então, hoje, queda das queixas sobre o uso abusivo da força, 16,9% do conjunto desses estudos, todos feitos, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Em relação ao uso da força, a incorporação desses 2 estudos aumentou a queda média, que passou de 6,8% para 9,6%, em torno de 10% de redução do uso da força, em média, esses 32 estudos. E aí nós chegamos, então, nos estudos brasileiros. Nós tivemos uma tentativa de experimento, né? Ele não se concretizou, né? Da professora Beatriz Magaloni, que ela tentou fazer na Rocinha, numa UPP, na UPP da Rocinha, num contexto altamente complexo, como todos sabem, ela tentou fazer um experimento, então, em parceria com a PM, o comando da PM apoiou, e um total de 300 policiais participaram, receberam treinamento. Qual é o problema? A adesão foi muito baixa, né? Então, ela não conseguiu fazer uma análise dos resultados diferentes desse estudo que o Pedro nos mostrou, que conseguiu, né, chegar ao final e aí sim teve um volume suficiente de adesão para gerar análise do resultado. Mas, mesmo assim, ela apresenta alguns resultados interessantes, né? Apesar da baixa filmagem, os resultados revelaram que apenas o fato de ser designado para utilizar a câmera provocou um efeito significativo na redução do número de tiros disparados pelos policiais, especialmente, né, nos grupamentos especiais das UPPs, os GTTPs, os quais reduziram o uso de tiros dados de 14,5 balas por tiroteio, quando houve tiroteio, para 7 balas por evento. Toda a realidade complexa do Rio de Janeiro, todos sabem. Além disso, as unidades de patrulhamento ordinário, né, que utilizaram câmeras, reduziram pela metade, aqui sim, reduziram pela metade o número de registros de ocorrências que eles atenderam, né? Não é um resultado contraditório com o do Pedro, né, porque esse estudo não finalizou, e o que o Pedro encontrou é que nas ocorrências feitas, a qualidade dos registros teve um salto muito grande, e especialmente na violência contra a mulher, né? Aqui é bem diferente, os quais, então, muitas vezes eram realizados por revista, episódios de desacato, perturbação ou consumo de drogas. Então, aqui sim, reduzindo a atividade policial. A discussão é, isso no contexto lá da comunidade, é ruim ou bom para a relação com a comunidade e para os crimes? É uma pergunta, né, que não há uma resposta no estudo, né? Mas ela conseguiu analisar os tiros, por exemplo, mortes por policiais. Então, deve ficar um pouco pequeno na tela de vocês, mas, por exemplo, na Rocinha, durante o experimento em 2015 e 2016, há uma queda do número de policiais mortos, enquanto já aumentava o número de policiais mortos nas outras UPPs, né? Um resultado interessante, como o Pedro falou. Há muito reporte de que redução de uso da força está ligada à redução de letalidade policial e redução de violência sofrida por policiais, né? E na Rocinha, também aqui, mortes provocadas pela polícia, então uma queda, enquanto que nas outras UPPs já se acelerava os conflitos em geral, né? Os policiais já estavam sofrendo mais e já a letalidade estava aumentando mais também. Então, eram essas evidências que eu gostaria de trazer, complementando, né, o experimento que o Pedro traz, que é de uma qualidade muito grande para o debate, para que a gente possa conversar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, vou olhar rapidamente aqui. Nós vamos passar, né, esses estudos para que todos possam olhar.
Então, o Jaime Frade Araújo traz, então, esse estudo que eu mencionei, né, do efeito de despoliciamento, né, que é um debate que ficou ali na rocinha. Então, parece haver, né, em contextos muito delicados, né, talvez poderia acontecer esse despoliciamento. Em Nova York aumentou o policiamento. Olá, sou perito criminal Euler Nobre, da Polícia Federal. Gostaria de saber se, dentre esses estudos, algum que aborde a legitimação da atuação policial nos casos de violência, ou seja, se há estudos que mostram que o uso da força, quando necessário, foi para repelir uma agressão. O que eu já li, Euler, é que há, por exemplo, os policiais têm usado muito, né? Se eu não me engano, tem 4 estudos que mostram que os policiais conseguem comprovar mais a favor deles, né, denúncias de uso abusivo da força. Né? Então, realmente serviria também como uma prova, né, para o policial quando ele é né, acusado de ter cometido o uso da força. E outros resultados que também vêm aparecendo, né, que aumenta muito a condenação de criminosos que a ocorrência foi usada a câmera de corpo, né, naquela ocorrência. Na violência contra a mulher, né, há um salto. Esse é talvez um dos principais resultados que o estudo do Pedro e mais 2 encontraram. O uso da câmera nas ocorrências de violência contra a mulher aumenta muito. No caso de Santa Catarina, o registro da ocorrência em si, né, ela se transforma, né, numa ocorrência, o atendimento, em 60%, 70%, se eu não me engano, em Santa Catarina, e outros 2 estudos encontraram que aumentou as condenações, né, porque a prova é muito robusta também. Né? Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta, não há um resultado, né, definitivo, né? É um assunto complexo que tem que, eu acho que ser analisado para cada contexto e experimentado, se possível, né? O Fábio Trindade, só um comentário: pelo que observei, o uso das câmeras fazem inibir o trabalho das polícias, portanto, tanta queda nas estatísticas. Pode ser, né? A questão toda é que hoje se debate, não tem uma comprovação lá fora sobre isso, nem em Santa Catarina. Houve um encontro sobre isso no Rio, mas a questão é, isso é bom ou ruim? Né? Em alguns contextos, reduzir, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, que é um caso muito específico, que não serve, na minha opinião, para o resto do Brasil, né? A relação é muito conflituosa nas comunidades. Eu não estou falando nem da relação com o crime organizado, ou todas as suas facetas que existem no Rio, mas a relação de relacionamento mesmo com a comunidade, né, tem um histórico muito pesado, e ali os conflitos verbais são permanentes, né, e acaba sempre, muitas vezes, resultando, né, numa prisão, quando a gente não estava falando de crime, né, na questão do procedimento com a comunidade. Então, é um assunto, né, delicado, que a gente tem que estudar. Hoje, a evidência ainda não disse que provoca um despoliciamento e que esse despoliciamento provoca aumento de criminalidade. Não há ainda evidências, né? O que eu gostaria de deixar como sugestão é que outras forças façam estudos sobre isso. Acho que a gente precisa ter 3, 4, 5, 10 experimentos, né? Seria muito bom, né, que as nossas instituições, né, o Ministério da Justiça, estava aqui, o diretor da Senasp estava aqui nos assistindo, né, o diretor de pesquisa, Coronel Nelson Souza. Grande parte desses experimentos nos Estados Unidos são financiados pelo Departamento de Justiça, porque ele financia a aquisição de câmeras pelas polícias, né, e ele financia muitos experimentos. Eu acho que essa é a mudança da política mais importante para a gente conversar, né? Não só sobre câmera de corpo, sobre vários outros assuntos, né? Se a gente não precisaria ter, isso é uma grande virada que houve nos Estados Unidos, quando o Departamento de Justiça se coloca o papel de fomentar a produção de conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, né? Muito mais do que só repassar recursos. Né? O Coronel Araújo falou muito bem isso, né? A gente precisa saber qual é o resultado. Lá em Santa Catarina foi bom, a PM adotou
como universalizou, né? E agora outras cidades, por que não realizar outros experimentos? Né? Eu acho que isso que a gente poderia fazer juntos com o Instituto, pode participar, outras instituições de pesquisa no Brasil inteiro podem fazer outros grupos de pesquisa, né? Para a gente avaliar. Bom, reduziu o policiamento, isso aumentou a criminalidade, isso melhorou a legitimidade da polícia com grupos sociais vulneráveis, fazer um juízo, né, técnico. Hoje tem uma visão, né, nos Estados Unidos de que a câmera não é suficiente, que ela também é gastar dinheiro, mas não porque ela provoca despoliciamento, mas porque ela provoca pouca redução do uso da força. Aí, na minha leitura, né, desses estudos, mostra que provoca uma redução. Pode ser pequena para os padrões deles, mas talvez numa sociedade que tenha, né, contextos diferentes, com outras tradições, esse resultado seja maior, que aconteceu em Santa Catarina. E também no estudo do Rio, né, a queda bem significativa, né, de uso da força, sem outro aumento, né, de criminalidade. Então, isso fica para o debate, cada um né, legítimo ter suas posições. Acho que o mais importante é vamos construir mais experimentos, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para a gente. Estou lendo as mensagens aqui. Citei legislações, né? Acho que a PM de Santa Catarina já tem uma regulamentação bem interessante, construída com muita dedicação, né? Que a gente pode pedir para o Coronel Araújo e enviar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem um manual de uso, de sugestão, claro que outra legislação, mas tem algumas coisas interessantes. O governo inglês tem também um manual interessante. Enfim, então, acho que a gente tem que ver aqui no Brasil, né? Como fazer, como usar, o quanto que isso pode servir para o policial, né? Eu tive a oportunidade de ver, né, na cidade de Nova York, a câmera sendo usada muito para retreinar, né? Então, a corregedoria acompanhava, não com o objetivo de punir, mas passava para a escola de formação melhorar as técnicas de abordagem, de tiro, de postura, de posição, de segurança do policial, de cobertura. Então, isso começou também, é outra ferramenta, né? Não, a câmera, o Coronel Araújo Gomes sempre coloca muito bem isso, a câmera não ser algo contra o policial, né? Mas sim uma ferramenta de trabalho, né? Inclusive de aprimoramento dele, né? Que pode ser também. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para as tecnologias, assim como o vídeo monitoramento para a sociedade. Então, era isso hoje que a gente gostaria de trazer nessa nossa oficina. Gostaria de agradecer muito a participação de todos e deixar um convite para que todos venham amanhã, 8h30. Nós teremos uma palestra do professor Marcos Rolim sobre segurança pública, sobre prevenção à violência nas escolas, da Tâmara Biolo, sobre educação socioemocional nas escolas, as evidências que nós temos hoje. O professor Augusto Buchwitz, que é um brasileiro que também está nos Estados Unidos, porque fez experimentos sobre o impacto da violência no cérebro dos adolescentes, alguns achados sobre isso, muito interessantes. A professora Zilá, sobre o experimento do ProERD, que ela coordenou, então, o primeiro experimento para avaliar se o ProERD conseguiu reduzir o uso de álcool e drogas em jovens de 5ª e 7ª série de São Paulo. E o delegado da Polícia Federal, perdão, que eu não... se alguém da equipe puder trazer o nome dele, perdão que eu não anotei aqui, que coordena hoje a área de prevenção da Polícia Federal e justamente tem trazido essa visão baseada em evidências, né? Vem defendendo que se use programas baseados em evidências, porque é uma área muito delicada, onde muitos estudos mostram, né, que quando a gente faz um estudo de boa qualidade para avaliar o impacto, ou não funciona, ou em alguns casos provoca aumento, provoca um efeito colateral, especialmente quando a gente está trabalhando com adolescentes, né? Então,
é muito importante a gente conhecer, é a área que a gente tem mais evidências produzidas, então tem muito acúmulo. Delegado Marcos Paulo Pimentel, muito obrigado, perdão, delegado, que vem trazendo essa visão inovadora, né, também por parte da Polícia Federal. O governo americano, né, por causa dos debates do ProERD, eu não quero me antecipar, desde 1996 tem uma lei de que não pode se aplicar programas de prevenção à violência e uso de álcool e drogas nas escolas se o programa não passou por experimentos científicos para avaliar o seu impacto, né? Todo o programa precisa ter evidências, inclusive o governo federal não financia mais, não repassa para estados e municípios recursos para nenhuma área de prevenção que não tenham evidências, né? Então, a gente tem, inclusive, um grande portal, por exemplo, eu falei da Campbell, né? A gente tem na área da prevenção um portal Blueprints Program, que ali eles são, inclusive, um certificador, eles fazem os experimentos e analisam as evidências de programas, né? Mais de 80% dos programas que eles já avaliaram, são mais de 5 mil programas, não deram impacto, mas alguns programas muito bons dão um impacto muito sólido e por muito tempo, né? Então, mas a gente tem que saber o que é isso, o que a evidência está nos dizendo que funciona, né? No Brasil, a gente ainda tem um baixo nível de conhecimento sobre essas evidências, né? Eu acho que pode ajudar a aprimorar os programas, né, feitos pelas guardas, pelas PMs, pelos municípios, pelas áreas de educação, de assistência, de saúde. Então, esse é o debate de amanhã. E na sexta-feira nós vamos conhecer mais algumas experiências, né, uma experiência muito interessante da Cidade do México, de uma cidade da região metropolitana da Cidade do México, e com a prefeita vai nos apresentar um dos projetos, é muito famoso o Medellín, que a gente conheceu no curso do ano passado, e esse ano a gente trouxe uma experiência muito forte que envolve urbanismo, melhoria urbana, programas na periferia, muito interessante mesmo, e um programa de um promotor do Ministério Público da cidade de Buenos Aires que está sendo implantado, uma dissuasão focada sobre drogas, né? Ano passado a gente teve aqui o professor David Kennedy, que formulou, né, essa ideia da dissuasão focada. A gente vai ver uma experiência, com certeza, polêmica, né? Mas que a gente vai ver as evidências que já existem, e ele vai mostrar como está fazendo esse programa lá, e outras experiências aqui do Brasil. Cidade de Pelotas, né? Nós teremos a Guarda Municipal Aires, aqui a coordenadora da Guarda Municipal de Pelotas, que vai nos apresentar os resultados do pacto, que é, né, uma experiência bem sólida que o Instituto ajudou a desenvolver e que hoje já está com uma redução de homicídios aí de mais de 90% ao longo dos últimos 5 anos. Então é isso, agradeço a todos e nos encontramos amanhã. Qualquer dúvida, nos escrevam, né? Desculpa que hoje de manhã a gente teve um probleminha quando a sala atingiu 500 participantes, logo em seguida a gente liberou, faz parte das tecnologias, mas o evento espero que esteja sendo, né, de proveito para todos. Convido para conhecerem o canal Segurança e Evidências no YouTube, onde a gente fez o primeiro vídeo, lançou o primeiro vídeo hoje de manhã, e qualquer dúvida nos escrevam, ok? Muito obrigado, um grande abraço, boa tarde a todos.